Há algo de divino e de cruel na forma como os vulcões se erguem sobre o mundo. Reparem bem. Sim, são montanhas que ardem por dentro, dormem em silêncio, santuários de fogo, portais que nos lembram que por mais tecnologia que inventemos, ainda caminhamos sobre um solo completamente incerto. Galera, e é justamente esse solo, esse risco, esse perigo que infelizmente nos atrai. Olá a todos, eu sou Débora Neto, bem-vindos ao Deboborando. E hoje eu vou mencionar um caso muito triste, que embora desvie um pouco do tema do canal, do nicho do canal, me incomodou tanto, mas tanto, que eu resolvi falar sobre o assunto, que é o caso da turista brasileira Juliana Marins. Porque, tal como ela, eu vejo e eu sinto muita atração por paisagens como a do vulcão Rinjani. Então sejam bem-vindos ao canal. Eu vou tentar explanar o que eu sei sobre o assunto com o máximo de respeito a todos, aos nossos sentimentos, principalmente os sentimentos da família, é o espírito de Juliana, né? Um beijo, bem-vindos. Pessoal, milhões de turistas se lançam todos os anos em trilhas que serpenteiam as crateras de inúmeros vulcões. Cortam rochas, sobem encostas íngremes em busca do improvável ou do que eles acreditam ser provável. Aquela grande paisagem maravilhosa e tocar o inatingível, tá? É uma busca ancestral e talvez nem saibamos o certo porquê, mas a ciência, a psicologia e a tragédia tentam responder. Por que desse nosso fascínio por certos lugares, por certos pontos da natureza que nos são muito perigosos? Porque desde os primeiros passos da nossa espécie, explorar já era uma questão de sobrevivência. E quanto maior o desafio, maior a descoberta. E sim, os vulcões oferecem uma promessa de beleza selvagem, um convite ao desconhecido. Para alguns, são paisagens de outro mundo. Para outros, altares sagrados. Sim, geralmente os povos que vivem em volta veem assim. Mas todos em algum nível sentem a mesma coisa. O coração acelera quando olhamos um vulcão. O cérebro humano é programado para buscar excitação. E cada passo sobre cinzas, rochas íngremes, um terreno instável, aciona uma química, a química da aventura. Uma atração quase que magnética pelo risco. E se a mídia mostra fotos épicas, trilhas deslumbrantes e o relato de quem venceu as montanhas, o cérebro imediatamente ignora o perigo. Afinal, se tantos conseguiram, por que eu não? O misticismo, onde a montanha é deusa, persiste em todos os povos que moram em volta dos vulcões. Muitos ao redor do mundo também carregam um mistério adicional, sabe, que intriga cientistas, intriga entusiastas do desconhecido, por exemplo, eu, e frequente avistamento de objetos voadores, não identificados, como é no Monte Shasta, que surgem próximas a essas crateras. Ou seja, fico pensando eu, se eles lá de cima estão curiosos, imagina nós humanos. Algumas são capturadas por câmeras, outras apenas testemunhadas por olhos atônitos, e esses fenômenos alimentam ainda mais a teoria que vão desde monitoramento alienígena até manifestações interdimensionais espirituais. Ainda que não haja consenso científico, a coincidência entre as regiões vulcânicas e aparições inexplicáveis desafia, mas desafia mesmo, galera, a lógica convencional. Pois é. Bom, vamos falar do Rinjani. No coração da ilha de Lombok, Indonésia, ergue-se o Monte Rinjani, um dos vulcões mais altos do país. Para o povo indígena Sasaki,
Ele não é apenas uma formação geológica, não é. É o lar da rainha espírito, Devi Anjani. É um axis mundi, que quer dizer um ponto de conexão entre o céu e a terra. Lá, as águas são sagradas, as fontes termais curam, as cavernas testam a pureza da alma. E os tremores de terra, bem, não são alertas sísmicos, não, mas sim manifestações divinas. É assim que o povo de lá acredita, tá? O que o turista chama de risco, o morador chama de ritual. O que a ciência chama de erupção, eles veem como comunicação. É simples assim. Visitar o Hrijani sem entender essa teia espiritual, diria eu, é como entrar num templo de botas sujas de lama. E o turismo desenfreado tem feito isso. Não é o caso de Juliana, tá, gente? Mas os turistas andam ignorando os mitos, poluindo as encostas, sobrecarregando a trilha, até que um dia a natureza cobre, infelizmente. O Hrijani tem histórico de tragédias. De 1984 a uma erupção repentina que matou pelo menos 30 pessoas, incluindo moradores e turistas, tá? Em 2018, um terremoto de magnitude 6,4, que embora não seja muito violenta, sacudiu a região, deixando centenas de caminhantes que estavam lá no Parque Nacional sem condições de voltar, resultado de morte de muitas pessoas presas na montanha, inclusive com resgate dificílimo. A montanha que encanta, cobra. O fascínio humano por vulcões e a tragédia de Juliana não são um fato isolado. Infelizmente já aconteceu várias vezes antes. Infelizmente também há algo de divino e de cruel na forma como os vulcões se erguem sobre o mundo. São montanhas que ardem, conforme eu já disse, que dormem e de repente acordam. Sim, elas decidem acordar conforme a natureza delas, das montanhas, né? Esse assunto deixou todos muito abalados. Teve Juliana o socorro imediato necessário? Não. Teve Juliana condições de sobrevivência? Não. Nós ficamos simplesmente atônitos a tudo que assistimos na internet, nas redes sociais, na rede específica criada pela irmã da menina, que mantinha o público todo informado. Infelizmente, Juliana, ao procurar aquele momento de prazer da fotografia, da paisagem, conforme ela mesma disse em um vídeo, ela encontrou assim uma displicência. Ela encontrou uma falta de responsabilidade por parte das autoridades que infelizmente desafia o medo de qualquer um. Geralmente essas caminhadas, essas trilhas não têm nenhum recurso adequado, não tem equipamentos de segurança e se tem são insuficientes e uma estrutura turística que não acompanha a demanda e a popularidade desses destinos. Em suma, mesmo após eventos como abalos sísmicos, falecimentos na montanha, o turismo só cresce. E o que era sagrado vira selfie. E o que é silêncio vira rota de agências de turismo despreparadas. Juliana foi mais uma entre muitos. Mas o que transforma a sua história em símbolo é que ela não caiu apenas de uma montanha. Ela caiu no vácuo entre a vontade humana de desafiar a natureza e a negligência de quem lucra com isso aí. Gente, tem uma galera que lucra com o turismo. A emoção, a responsabilidade que temos também tem que ser cobrada por parte de quem organiza esses passeios. O turismo de vulcões não é um problema em si. A busca por experiências intensas, o contato com a natureza bruta, o desejo de superação, tudo isso faz parte da nossa alma, faz parte do humano. Mas permitir que essas pessoas subam trilhas, montanhas sagradas, instáveis, sem a mínima estrutura, sem monitoramento, sem um apoio real, é jogar com o destino das pessoas, vocês entendem? É urgente que governos e agências responsáveis tratem essas trilhas não como atrações genéricas, mas como zonas de risco elevado,
efetivamente deixem postos de socorro. É preciso rever licenças, treinar guias, limitar acessos, preservar o sagrado, garantir o retorno de cada visitante. Porque o que sabemos é que cada vulcão é um deus à parte e cada trilha é um pacto. Sim, a Juliana Marins queria alcançar o cume e a beleza do Rinjani talvez tenha sido mesmo a última coisa que, infelizmente, Juliana viu. Mas a descida foi solitária, tá, gente? Uma tragédia, infelizmente, que muitos não esperavam. Eu tinha a maior esperança que a menina fosse resgatada. Jovem, bonita, um sorriso iluminado. Eu imagino a dor que essa família não está sentindo no presente momento e sentirá pela vida toda. Não é legal um pai e uma mãe perderem um filho, não faz parte da ordem natural das coisas. As buscas começaram muito tarde, foram repletas de contradições e temos um herói nessa história toda, tá? Esse sim, merece todo o respeito. Mas o que aconteceu com Juliana poderia acontecer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. As montanhas não escolhem suas vítimas, gente. Elas não escolhem através do preparo físico pela sua experiência. Pequenos desvios, fadiga inesperada, falta de apoio, supervisão mínima, tudo pode levar a um desastre. E ela não foi a única, tá? O Monte Rinjani, como tantos outros destinos turísticos vulcânicos ao redor do mundo, continuará sendo visitado por milhares de pessoas todos os anos. Uns voltarão com histórias de superação, contemplação, encantamento, e outros, infelizmente, como a família de Juliana, ficará com uma história de tristeza, uma sequela física e emocional marcada pela impotência de um momento em que tudo ali conspirou para uma falha. Hoje é a minha tristeza pelo caso de Juliana, que tentou alcançar a beleza do Rinjani, o cume do Rinjani. E um alerta: reflitam. A natureza não exige likes, não exige selfie. Ela apenas exige respeito. Muitos vulcões pelo mundo, incluindo o próprio Rinjani, são cercados não apenas por mistérios da terra, mas também do céu. Um beijo. Espero que vocês tenham entendido a minha narrativa e fica aqui a minha solidariedade para a família e amigos de Juliana e minha admiração pelo herói anônimo que passou a noite velando o corpo de Juliana.